Nós queremos, então, hoje trabalhar o tema a escravidão do pecado e a liberdade em Cristo. Então, diante disso, nós precisamos compreender que o pecado, ele escraviza o homem, o pecado escraviza a humanidade, né? E Cristo, ele é o libertador. Então, à luz da Bíblia, nós podemos olhar para o passado, né? E já trabalhamos semana passada aqui sobre esse assunto, e nós vimos alguns pontos que são assim importantes restaurar, recobrar, para que a gente entenda que verdadeiramente é necessário compreender a ação do pecado na vida do homem e o que ela produz, o que ela causa, mas isso não é o fim. Existe a esperança, né, na pessoa do Cristo, o libertador, e através do Espírito Santo, que é aquele que conduz a palavra, o Evangelho, vai revelando a misericórdia do Senhor e liberta o homem da escravidão. Então, é importante que nós venhamos fazer uma leitura de certas coisas que, por certo, você já deve ter passado. Por exemplo, de repente, em algum momento da tua história, da sua caminhada, você já se sentiu preso por um hábito, talvez por um erro, ou quem sabe, né, por algo que se desenrolou na sua vida a ponto de você não conseguir se libertar daquilo. Aquilo era forte, aquilo ali te trazia consequências, né? E dentro disso, às vezes você não sabe como se libertar. A Bíblia ela vai trabalhar dizendo que isso é uma situação provocada pelo pecado, trazendo o quê? Uma escravidão, ou seja, prendendo a pessoa nesse hábito, nesse pensamento, nesse erro, nessa situação que gera na vida de muitas pessoas. Talvez hoje você está aqui, não lembro nada, nada disso aconteceu, mas tem gente que sofre, tem gente que vive debaixo de uma pressão, de uma opressão, de um jugo terrível por atos cometidos. Então, essa escravidão, ela foi gerada pelo pecado, mas também nós temos que entender que a Bíblia ela nos dá recursos para entendermos que Jesus é o libertador, que Jesus consegue mudar essa situação. Para isso, é importante que aquele que está sofrendo essa terrível situação possa se colocar diante do Senhor. A Bíblia ela nos diz, tá, Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado. Ele sabe, ele conhece, ele pode ir revelando para a pessoa caminhos para a libertação. Então vale a pena nós podermos entender que o fato do pecado, e é o tema que nós vamos trabalhar, né, durante 5 encontros, realmente ele produz terrivelmente um malefício na vida do homem. Então veja, você sabendo que o pecado te produz doença, te produz um mal, te oprime, você quer pecar? Você deseja pecar? Você quer entrar por esse caminho? Se você não conhecia e vivia, é uma situação. Mas depois que você é alertado e orienta-se que verdadeiramente isso vai te fazer mal, então nós temos que ter
força, graça de Deus e determinação para se desviar do mal. Então, é esse o papel da igreja, em pregar a palavra do Senhor e também anunciar que há remédio para uma vida que está aprisionada pelo pecado. Então, é muito importante que nós venhamos compreender isso. E aí eu busco novamente, lá no princípio, no panorama, né, do Antigo Testamento agora, mostrando que essa situação do pecado, ele escraviza o homem, ele foi produzido na queda, quando o homem cai da presença de Deus, quando o homem, ele simplesmente quebra um princípio. Deus estabeleceu um mandamento: não produza, né, um erro através de buscar na árvore que está lá no jardim, que é proibida para você, não coma daquele fruto. Então, veja, aí foi decretado, né, uma lei, uma regra, um mandamento. E o homem quebra isso. O homem simplesmente produz uma rebelião contra Deus e ele prova do fruto e aí cortou-se, quebrou a comunhão com Deus. De repente, nós então observamos que o fato disso acontecer, o que ocorre? Perde comunhão, perde liberdade. Então, aquele que tinha toda a liberdade de estar face a face com Deus, ele joga tudo a perder, jogou fora. Ficou embaraçado, preso nas consequências da sua atitude, em não observar, em não guardar o mandamento. Então, desde o princípio, olha como é interessante, desde o princípio, tá? Deus estabelece regra para o homem viver bem. Isso é fundamental entender. Alguns pensam que e defendem a ideia que Deus não existe. Alguns dizem que Deus criou o homem e o mundo e o abandonou. Outros, né, afirmam que Deus não interfere nas relações humanas, simplesmente deixa lá vão ter. E a gente olha à luz da Bíblia que não, que Deus sempre teve uma preocupação em estar juntinho com o homem para abençoar, para libertar, para conduzir, para ajudar nas suas necessidades. E aí quando o homem ele cai, ele peca, ele rompe essa liberdade, essa oportunidade. É interessante e você vai ver isso novamente acontecer lá com o povo de Israel. Israel, né, então vamos sair já do jardim, né, vamos correr para frente e vamos passar pelo dilúvio, vamos para frente, até o ponto que Deus chama Abraão e fala: "Ei, Abraão, quero fazer de você uma grande nação. Quero realizar um projeto glorioso através de ti. Então pega, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, e eu vou direcionar um caminho." Olha que tremendo isso. Viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. Não sabia para onde, né? Mas fala: eu vou confiar. Eu tenho fé para entender que esse Deus vai direcionar por o melhor. E aí corre aí toda a jornada, todo o desenrolar de um projeto grandioso. E lá na frente, então, você vai ver o povo de Deus no Egito, aprisionado, depois de uma provisão de Deus para passar o período das vacas magras, né? Deus leva o povo para o Egito, coloca ali, né? Cuida deles, e passa-se todo aquele período, e agora muda o faraó, a dinastia faraônica muda, e aí vem alguém que não conhece o que José fez, não conhece
né, o que é o Deus dos hebreus e começa a subjugar. E vai pisando, maltratando, e o povo vai gemendo. E aí Deus faz o seguinte, começa a ouvir o clamor do seu povo e ele diz, eu vou dar um libertador. Então, olha como que desmonta toda a teoria que diz que Deus não existe, que Deus não se importa com o seu povo, com a humanidade. Deus envia um libertador, Moisés. Moisés vai, traz, né, o povo para o deserto, libertando o povo de um jugo. Mas, irmãos, o fato da queda lá do princípio, que está entranhada esse mal, né? Esse câncer que é o pecado, na vida do ser, aí chega agora no deserto, quando de repente Deus programando algo glorioso para abençoar o seu povo, ele chama Moisés, olha, vem para cá na minha presença, mas eu quero ter uma conversa, eu vou fazer umas regras abençoadoras para a vida de vocês. E aí Moisés sobe o monte, fica ausente, e o povo simplesmente fala assim, ó, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Sei lá se está vivo. Arão, queremos um Deus. Queremos algo para nós observar e prestar culto. E aí o que acontece? Você vai ver lá em Êxodo 32, verso 4. Fizeram um bezerro de ouro. Olha só, o mal lá do Éden se repetindo. Quebrando novamente mandamento. Anulando ou excluindo toda sorte de bênção na vida deles. Pedem a Arão, olha, faz para nós alguma coisa, nós precisamos de algo palpável. Queremos adorar. E aí Arão ficou intimidado. Um povaréu daquele, Moisés era o grande líder, está ausente. Simplesmente, ele se dobra ao querer do povo e ele pede os pingentes, né? Tudo aquilo que é possível, derrete, prepara, monta um bezerro de ouro. E aí diz, ó, esse aí é o Deus que tirou vocês do Egito. Olha que terrível. Irmãos, Deus deixou muito claro, não adorar outros deuses. Não ir atrás, sou eu o libertador na vida de vocês, o suficiente. Mas o povo estava desejoso do pecado, de querer viver a vidinha que vivia. Não entender o processo da jornada para alcançar uma terra que manava leite e mel. Uma terra de benesses. Era só depois atravessar ali o mar e mais uns dias estaria na terra. Mas diante de tanto pecar, de tanta idolatria, ficaram 40 anos rodeando, né? Ficaram perdidos. Então veja, tudo isso porque o mal do pecado que escraviza. Aquilo que é um problema sério, né, na vida de muitas pessoas. Então veja, lá em Juízes 21 e 25, também vai dizer que no tempo dos juízes, tinha uma situação que acontecia às vezes, quando o juiz ia lá, conquistava, libertava o povo e eles viviam em paz, tudo bem, de repente o juiz morria. Ficava um período sem uma liderança e o povo se corrompia. Chega um ponto que você vai lá no capítulo 21 e 25, verso 25 de Juízes, que vai dizer assim, ó, cada um fazia o que achava mais reto. Estamos num país sem lei. A minha lei é o que eu mando, a minha força é o que eu quero. Olha só. E aí viviam desnorteados.
Então, essa realidade, né, ela vai se repetindo na história dos hebreus, e Deus tendo constante misericórdia. Em Isaías, você vai ver em 53:6, que os profetas eles denunciavam essa servidão do pecado. Onde ele diz, cada um se desviou pelo seu caminho. Estavam perdidos, né? Mas ali também aponta que há uma promessa, há condição de mudança, há uma possibilidade de o libertador desprender você dessa rede, desse embaraço. Então, é interessante que, ao mesmo tempo que a Bíblia ela vai trazendo a história e mostrando passo a passo na história da humanidade, dos hebreus, né, o povo escolhido de Deus, o ato da idolatria, o ato da rebelião, o ato de murmurações, que representa o quê? O cerne do pecado que ainda está entronizado naquela natureza, que ainda tem força quando não se guarda os mandamentos, os decretos de Deus. E aí, essa situação revela algo terrivelmente. E isso faz com que o povo venha a perecer, o povo venha a sofrer. Mas Deus queria que o povo sofresse? Não. Deus tem uma hora que se indigna quando ele está lá no monte com Moisés e diz, ó, desce correndo, teu povo, aí Deus fala assim, ó, o teu povo, né, tá lá festejando diante de um bezerro. Elegeram um Deus para eles, estão dizendo assim, ó, ele que tirou ele de me esqueceram, me abandonaram. Eu estou irado. Eu vou consumi-lo. E vou fazer de ti, Moisés, um grande homem, uma grande nação. Tudo aquilo que eu prometi fazer desse povo, eu vou fazer novamente através de ti. Olha como Deus estava agindo diante de uma tamanha, né, e terrível rebeldia. Aí Moisés intercede, não, oh Deus, espera aí. O que o povo vai falar? Ele vai dizer assim, ó, tu tirou o povo do Egito, trouxe por um caminho para o deserto, para matar ele nos montes, para matar num deserto. Que Deus é esse? Não, não faz isso não. Não pode. Suporta a crise aí e muda a situação. Aí que você vê, né, um outro lado daquilo que Deus faz na vida do homem para poder quebrar o que o diabo gosta de fomentar na vida do ser humano. O orgulho, a soberba, a altivez. Moisés poderia dizer, poxa, agora você é a estrela do momento. Deus está me dando a possibilidade de fazer eu grandão. De mim vai sair a história do povo de Deus. Qualquer um, às vezes, se não vigiar, se não tomar cuidado com certas ofertas que aparecem, toma essa medida. Mas Moisés falou, não, peraí, Deus, não. É o teu nome que está em jogo. Se tu fizer isso, vai ser falado constantemente que tu é um Deus terrível, que matou um povo que estava lá no cantinho deles, mesmo gemendo, sofrendo, tirou eles de lá para matar. Então, assim, não faz isso não. E Deus muda a situação. Então, aqui a gente aprende, né, que a graça de Deus, quando entra no coração do homem, muda a natureza do homem, dá possibilidade de libertação para pensar, para refletir, para tomar decisões corretas, para continuar no propósito. Por isso, que se nós passamos pela transformação do nosso entendimento, como diz lá em Romanos, nós podemos ser melhores. Porque a nossa natureza é caída, é tenebrosa, ela pode desvirtuar
tudo. Mas se Cristo, o libertador, estiver atuando na pessoa do Espírito Santo, ele muda o quadro. E ele mostra que realmente o homem pode ser livre. No Novo Testamento, nós também vamos ver algumas situações que o Senhor, ele vai definindo o que o pecado faz. Ele diz que, em João 8,34, que nós lemos, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, veja, no próprio Novo Testamento, nós estamos o quê? Resgatando o mal que é o pecado. Ele escraviza. Ele é uma prisão. Se você pega um passarinho e coloca numa gaiola, e ele não pode mais voar, não é sinônimo de que ele perdeu as asas. Não, está lá. Só que não tem espaço para colocar em prática o ato de voar. Por quê? Porque a gaiola é a prisão dele. Mas abre ali a portinhola da gaiola e deixa aberta, que ele vai olhar e ver que pode passar por ali e ele vai voar. Ele nunca mais esquece de voar. É igual como a gente diz, aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais esquece. Mas quantos tombos tomou até aprender a se equilibrar e controlar? Entende? Então veja, nós temos que entender que fomos feitos livres. Mas o pecado nos aprisionou pela queda e falta de observação dos mandamentos do Senhor, que já foi lá no princípio. E aí, o ato de rebeliar contra Deus, nós vamos ficando aprisionados. Mas ele nos fez livres. E de repente, nós vamos ver Paulo também falar em Romanos 7,14, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, eu, Paulo, por mais que conheço e tenho ciência do poder do Evangelho, eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu estou ainda um tanto, muitas das vezes, escravizado, estou preso. Ainda não alcancei a plenitude da graça a ponto de ficar liberado deste santuário aqui, desse habitáculo que me trava, que me coloca em situação terrível. Então veja, ele vai descrevendo a luta contra a natureza pecaminosa que está caminhando junto, todos nós. Por mais que Cristo, na pessoa do Espírito Santo, habita no teu coração, a natureza pecaminosa está aí. Se você alimentar, ela cresce. O povo estava no deserto, caminhando para a cidade prometida, mas às vezes tinha saudade do Egito. No Egito tinha carne, tinha coisas boas, entendeu? Aquilo ali representa o quê? A natureza pecaminosa, que está ali querendo travar. E se ela te trava, irmão, você é escravo. E o escravo, o que acontece? Ele tem que obedecer. Se ela fala assim, peca, você tem que pecar. Se ela fala, mata, tem que matar. Mas quando Jesus, o Espírito de vida, de liberdade, ele está na condução desse ser, dessa natureza, ele diz, eu te dou vida, eu te dou liberdade, e você tem a escolha. Você pode servir a Deus, seguir a ele e isolar a natureza pecaminosa, ou você também pode escolher pecar. Ele te dá essa liberdade. Agora, o pecado escravizou no homem e ele diz, é só prisão. Você obedece, você peca, você está preso em mim. Jesus não. Jesus é vida. Jesus é libertador. Para tanto, João 8,36, ele diz, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres.
A morte e ressurreição de Cristo, ela quebra as cadeias. Por quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Veja que essa condição do homem santo, puro, perfeito, se colocou à disposição de Deus para morrer por todos nós na cruz do Calvário, se fez maldito, para que eu e você fosse livre. Para que eu e você tivesse a oportunidade de respirar liberdade. Entende? Então, é muito importante que nós possamos compreender que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado. Espírito Santo regenera, o Espírito Santo quebra as cadeias, o Espírito Santo santifica, transforma e te dá garantia. Estarei com você todos os dias até a consumação do século, até encerrar todo o projeto, o propósito. Então, é importante que nós venhamos a compreender que, a partir da liberdade cristã, a partir do ato regenerador na vida do homem que era caído, que era aprisionado, que não tinha esperança, passa agora a ter a condição de filiação, de ser adotado, de ser colocado diante do Senhor como também filho de Deus. Somos co-herdeiro com Cristo. Olha só. Co-herdeiro é ter parte na herança. De quem? Do Filho de Deus. Então, é importante, né, que nós venhamos a compreender todo esse processo. O pecado escravizando, mas Jesus, o libertador. A natureza pecaminosa te produz licenciosidade, libertinagem e produz na tua vida uma prisão tamanha que você não consegue vencer na tua situação natural. Mas Jesus, quando ele entra, ele perdoa, ele justifica, ele escreve o seu nome no livro da vida e ele diz, eu vou na tua frente, quebrando os grilhões, cortando os laços, derrubando as barreiras e te dizendo assim, você é vencedor, porque eu venci a morte, eu venci o pecado e eu triunfo e você poderá ser abençoado. Então, é importantíssimo nós entendermos que o pecado vai escravizar a humanidade. Ele vai trazer dolo à humanidade. Ele vai produzir, né, uma situação terrível, porque não é simplesmente um ato, mas é o quê? Uma condição. É diferente. Um ato é você realizar algo e encerrou aquele ato. Acabou. Fez, terminou. Agora, uma condição, não. A condição você está atrelado. Você está fazendo repetidamente. Você faz parte do processo. Você vai estar enraizado naquilo ali, e isso vem da natureza, da queda, a escravidão. Então, pecado, irmão, não é simplesmente, eu pequei, eu simplesmente errei, eu fiz algo que não agradou a Deus. Esse ato é porque a condição que você está inserida está dizendo o seguinte, você é escravo. Você é servo, você está debaixo do jugo, você precisa fazer mais atos assim. Entende? Então, a natureza caída, nós precisamos
compreender que quando Jesus ele ensina o homem que o pecado domina a vontade, ele diz, você é escravo do pecado, porque comete pecado. Então, ele está mostrando o seguinte, a condição que você vive, escravizado, ela trabalha na prisão da mente. A mente está bloqueada, o coração está blindado, por isso a gente diz coração duro, coração de pedra, que não consegue, às vezes, a palavra entrar porque está endurecido, está de tal maneira escravizado, e as ações que ela produz, que esse coração faz, ele vai mostrar o quê? A inclinação que há para a carne, para pecar. E quando isso acontece, o texto diz lá em Romanos 8, 7, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Justamente por quê? Porque Deus é santo. Deus é luz. Deus não tem como concordar e fazer uma parceria. Eu vou dar mão para a treva e vamos andar juntinho. Não, não dá. Porque Deus é santo. E se nós queremos agradar a Deus, nós também temos que ser santos. Por isso que o ato de Jesus morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, ele traz consigo nesse processo o poder libertador contra o pecado. E nós, ao ouvirmos o Evangelho transformador, nós somos alcançados, e isso faz com que o nosso coração seja purificado. Ele é transformado, ele se torna limpo. E o ato de estar limpo, o Espírito Santo, que é santo, que também é Deus, habita. Se ele habita, ele santifica. E se ele santifica, eu posso agradar a Deus. Eu posso estar na presença do Senhor. Né? Então é interessante que nós possamos compreender que verdadeiramente o Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado. Ele convence o mundo. Ele restaura a possibilidade primária, lá no início, do homem ser santo, de um homem ser santo, puro, de um homem ser alguém com possibilidade de escolhas e escolhas corretas. Então, a partir da cruz, Jesus permite e te dá a liberdade. Quando nós olhamos também para encerrar essa parte da escravidão, eu queria pegar aqui um exemplo de Israel, que quando estava no deserto, viviam murmurando contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Viviam desejando voltar à escravidão do Egito. Estavam sempre ingratos, né? Realizando rebeldia. Temos várias passagens bíblicas que mostram a história desse povo que estavam, às vezes, se rebelando, sendo mal criados contra aquele que libertou. E aí eu posso, assim, trazer, de certa forma, um exemplo mais corriqueiro nosso, para tentar mostrar para vocês o quanto a natureza pecaminosa, caída, ela pode influenciar a vida do crente que não se abastece da palavra. Do crente que quer viver uma vidinha mediana, que tá bom ir na igreja, até que alguém não pise no meu calo, até que ninguém aponte o dedo na minha ferida. Então vale a pena ir, tá legal, né? Tem movimento, tem louvores bonitos, o pastor só prega coisa boa, desejando que você próspero, que vai ser uma bênção, que Deus, Ele é Pai.
Mas de repente, quando o pastor prega, te converta, te conserta, muda a tua atitude. Aí ó, já está ficando chato, escuta, eu vou embora. Sair dessa igreja, procurar uma mais light, uma mais agraciada, né, com mensagens mumuzinho, né, docinho. E aí, não, amado. Quer ver uma situação? Israel viveu isso. Israel via a presença de Deus todos os dias no deserto. Israel via nuvens sobre eles, protegendo durante um dia. Israel via a nuvem se transformar numa coluna de fogo. Sabe o que é isso? Às vezes nós estamos muito longe dessa realidade. Se acostumamos na rotina de ir ao culto, de suportar aqui na terça 1 hora de mensagem, que hoje ninguém mais quer isso, não. Eles querem muito louvor, muito movimento, e se der 10 minutinhos, encerra o culto com uma palavra de bênção. Uma palavra só de coisa, né, agradável, positiva. E aí nós vamos para casa, alegre que o culto foi maravilhoso. Agora, quando vem para escutar 1 hora de mensagem que vai fazer você pensar, vai mexer na tua razão e mostrar que a Bíblia é a base, a estrutura fundamental para o crente ficar de pé. Mas para que isso possa acontecer, eu tenho que tomar atitude de ler, de estar aprendendo, meditando e estudando. Aí eu vou ver resultados. Eles são demorados, irmão, mas eles são sustentáveis. Né? Então veja, Israel via nuvem no crepúsculo do dia. Na transição, ela começa a virar fogo. Isso era visível. E ele fala, Deus está aí. Deus está sobre nós. É a promessa, é o selo. O que acontece quando você hoje, depois de uma chuva, sai um solzinho e você vê o arco-íris? Se você é leitor da Bíblia, o que vem na tua mente? Uma promessa. Nunca mais irei destruir o mundo com água. Mas não quer dizer que não vai ter uma enchente. Não quer dizer que em alguns lugares específicos, né, bem delimitado, vai ter uma enchente, uma inundação. Não é isso. Deus está falando assim, ó, nunca mais vou destruir o povo, a terra e a humanidade total, como eu fiz no dilúvio. Para isso está lá a aliança, a marca e o símbolo da aliança, o arco-íris. Você, leitor da Bíblia, vai identificar. Assim era a nuvem e a coluna de fogo à noite. Era um selo dizendo, eu, Deus que libertei vocês do Egito, estou aqui para cuidar de vocês. Todo dia que caía o maná do céu para o povo se alimentar, dizendo assim, ó, sou eu Deus de provisão. O provedor está chegando com alimento. Entendeu? Isso era constante. Mas isso não impedia que o povo se rebelasse. Não impedia que eles, né, por causa da natureza caída, que tem que ser, é uma guerra constante. Eles desejavam, o Egito, aquele churrasco. O Egito, né? Aquele cozido que a gente fazia. O Egito, aquela moradia tão quentinha. Esqueci até que era um escravo. E ficava subjugado no sol quente, levando chicotada para produzir na construção dos monumentos do Egito. Esquecia disso. Então veja, o deserto, né, produziu na vida desse povo, na sua caminhada, momentos de desejo de voltar à escravidão. Nós podemos ver exemplos disso
com um drogadito. O camarada está há 20 anos, né? Na cocaína, na droga, tá? No vício tenebroso. Jesus entra, transforma, muda e ele fica feliz da vida. Mas daqui a pouco, os problemas da vida. Jesus não isentou ninguém de enfrentar problema. Não disse assim, ó, você vai viver no paraíso. Não, senão ele pegava, convertia e levava já. Né? Não, você tem que ser luz, você tem que ser sal, você tem que ser a minha bandeira na terra para dizer que eu sou Deus que curo, que liberto, que transformo e que restauro. Então a guerra é constante. O drogadito, quando ele está lá, né, bem noiado, né, aquela condição assim, ele está no paraíso. Ele está desfrutando assim, ó. Ah, minha família é desorganizada, é só pobreza, é uma tristeza, é conflito, é problema. Eu tenho que fugir disso. Aí ele vai na droga, toma uma dose, sai daquela condição, ele vai ver unicórniozinho, ele vai ver ovelhinha nas nuvens, ele vai ver um monte de coisa, porque entra no estado de delírio. E aquilo satisfaz o ser humano, o psicológico, dá prazer. Então veja, quando ele é libertado dessa condição e passa a andar na presença de Cristo, se ele guardar a palavra, se ele buscar e se ele viver essa intensidade com Deus, ele nunca mais volta àquela situação, ele está desprendido. Quando tem a luta, quando tem um problema, ele encara em oração, em jejum, em guerra espiritual e ele vence. Ele tem experiências. Ele lembra o que era e o que Deus fez. Ele consegue vencer. Mas quando ele começa a sentir desejo do mundo, e falhar, e abrir brecha, quando tiver o primeiro problema, a primeira frustração, ele vai lembrar, quando eu usava droga, eu saía desse estágio fazendo, né, uma carreirinha de pó, e ela me leva, me faz viajar, eu já estou sofrendo aqui. Ele não vai buscar Deus mais, ele não quer saber, ele vai lá e volta. Por quê? O ser psicológico dele está aprisionado ainda nas experiências. E ele acaba enfraquecendo e deseja voltar. Alguns caem e voltam ao estado tenebroso da prisão, da droga. Outros conseguem vencer e pedir misericórdia, porque a palavra de Deus está plantada e o Espírito Santo, que é misericordioso, vai dando graça, vai dando força. Enquanto ainda nós ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos solução para os nossos problemas. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente isso. Esse tipo de pessoa que viveu essa situação pode ser vencedor até Jesus voltar. Mas alguns, na jornada, acabam tropeçando e volta assim como Israel desejava o Egito. Porque lembrava só dos momentos, né, que o estômago roncava. Ai, lá a gente tinha comida. Oh, como era bom comer. Aqui eu estou nessa pó, nessa terra, só comendo maná. Tem nem uma carnezinha, daqui a pouco Deus mandou carne. Tá vendo? Então, olha só a situação. Tem alguma coisa que está apertando a tua vida espiritual, você às vezes tem vontade de correr. Em vez de correr aos pés da cruz, quer correr lá para o Egito. Isso é a natureza caída, que está tomando força. Então, quando nós temos conhecimento bíblico, por isso a gente insiste, leia a Bíblia, se depare a estudar a Bíblia, coma ela, viva ela. Para quê? Para você poder vencer, que é nessas horas difíceis que a palavra brota no nosso coração e diz assim, ainda há esperança, Deus é na tua vida, você vai vencer. Entende? Então, é muito importante nós compreender isso, irmão. É muito importante. Então veja, o pecado escraviza o homem.
Mas Cristo liberta. E é real. Cristo liberta. João 8,36 diz: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, veja, Cristo, Filho, o unigênito, é o libertador do pecado. Não existe nenhuma outra possibilidade. Ele é a porta. E quem entra pela porta, salvar-se-á. O Evangelho de João vai falar muito sobre isso. Quando você se depara no capítulo 14, o verso 6, se não me falha a memória, vai dizer que Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Está estabelecida ali a possibilidade de realmente você ser salvo, ser transformado e liberto. Por quê? Porque Cristo é esse caminho. E Ele vai cumprir isso eternamente. Olha que interessante. Não é só um ato, um momentozinho, não. É eternamente, né? Quando Ele vai, né, morrendo pelos nossos pecados, quando Ele se coloca como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está dizendo lá em João 1:29, né, que verdadeiramente essa possibilidade é com garantia, com selo, com o aval dele para a eternidade. Entende? Ele vai realmente tirar o pecado. Ele vai excluir, erradicar. Entende? Então vamos ver que com a morte que ele sofre, ele paga a nossa dívida. Você era escravo, e para você ser livre, alguém tem que pagar a sua dívida. Então, Jesus paga a dívida com o sangue dele na cruz do Calvário. Então, a partir daí, somos justificados. E a ressurreição dele quebra todo o poder do pecado. Se Jesus morre e fica no túmulo, não tinha solução. Mas quando ele ressurge, ele está dizendo assim: eu estou com a chave da morte. Agora, o diabo quer matar alguém, tem que pedir para mim permissão. Porque ele não tem mais esse poder. Eu estou com o controle na mão. Agora, eu posso quebrar a força desse senhor, desse senhorio, o pecado, que escraviza, que te aprisiona e que te faz cada dia mais viver essa condição terrível de pecar e de pecar. Eu quebro isso para quê? Para você viver para Deus em liberdade, adorar, exaltar e dizer: santo, santo é o Senhor que me resgatou. Então, amados, é muito importante quando a gente olha lá em Coríntios, 2 Coríntios 3,17, que diz assim, ó, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se ele está no teu coração, você é livre. Existe a liberdade. Ele aplica essa liberdade na tua vida. Por isso nós, ao ouvir o Evangelho, as boas novas, nós temos que dar valor à mensagem. A mensagem de regeneração. A mensagem que quebra a força do pecado e abre as prisões para que o ser se torne livre em Cristo Jesus, que já morreu, pagou com sangue, ressuscitou, está assunto a Deus Pai e está dizendo: eu sou o mediador, eu estou intercedendo por você, para que você seja vitorioso. Então, a partir do momento que nós somos regenerados, ou seja, somos nascidos do Espírito, então nós temos poder para vencer.
Porque 1 João 4,4 vai dizer, maior é o que está em vós. Então veja, ele precisa estar aí. Ele tem que estar aí no teu coração. De maneira nenhuma pode haver divisão. Ó, Jesus, entra aqui no ladinho, aqui eu abri um cantinho para ti e pode morar aqui. Mas esse outro lado aqui, ó, fecha os olhos, né? Tampa os ouvidos, que esse lado aqui é o meu lado, né? Meio maroto. Eu gosto às vezes de dar uma escapada, mas eu quero ter comunhão contigo, eu quero... Vamos viver paz e amor. Não, não dá. Ou você é dele, ou você não é. E o ato de aceitar a Jesus, quando você levanta a mão e diz, eu testemunho para todos que estão me vendo, que eu estou aceitando. Antes eu era dominado pelo pecado, o príncipe desse mundo direcionava a minha vida. Mas hoje eu estou tomando uma decisão dizendo, daqui para frente eu sou dele e ele é meu. Então, quando nós olhamos um exemplo bíblico, né, que está lá em Marcos 5,3, o demoniado gadareno, ele era aprisionado pelas legiões. Todos tinham medo dele. Vivia lá no cemitério, pegava pedaços de cacos e pedra, se retalhava, né, se feria todo. Ninguém dominava ele. Mas, de repente, o homem de Nazaré passa por Decápolis. E, ao passar, ele se encontra e ele liberta. Ele manda toda aquela legião embora. E quando você passa a ler ainda o texto de Marcos, você vê, Jesus liberta ele, e aí o que acontece? Você vai ver, o homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo. O que é isso? É o poder restaurador que muda e transforma a palavra de Deus que faz isso. O homem aceitando, ele passa a se transformar. A sua escravidão passa a ser o quê? Liberdade, mostrando o poder de Deus. Então é possível sim. Cristo, ele pode libertar. Ele pode transformar. Se você crê que ele transforma e liberta, ele vai transformar e libertar a tua vida. Você precisa crer. Quando o carcereiro estava prestes a se matar, naquele dia de um grande terremoto, no calabouço lá, e aí ele falou, pronto, todo mundo fugiu, eu vou sofrer danos, então vou me matar. Paulo fala, ei, peraí, não, todos estamos aqui. Paulo orienta e prega para ele, e ele chega um momento, ele fala, o que eu posso fazer para alcançar essa salvação? E aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha, a decisão tem que partir do homem. Eu tenho que dar resposta ao clamor do Evangelho, a palavra de Deus, que está dizendo que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo perdoa, que Cristo escreve um nome no livro da vida, que Cristo vai levar para o céu. Ele estabelece uma promessa de vida eterna. Ele está anunciando, ele está dizendo, cadê a tua resposta? É você que tem que dar. Aquele homem diante disso fala, o que eu posso fazer para ser salvo? Eu também quero, eu desejo. É o dia que você aceitou, a Jesus levantou essa mão para todo mundo ver, ó. Olha aqui, povo, olha mundo, eu estou aqui, ó, mão levantada dizendo assim, ó, não é nada escondido, né, por baixo dos panos, não, eu quero que todo mundo veja, eu estou me decidindo para Jesus. Ele vai ser agora o Senhor da minha vida. Então, a partir do momento, cumpre o que diz o texto de João 8,35. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre.
A vida de escravidão acabou, foi embora. Agora fica o filho libertado, livre, com possibilidade de servir, de temer ao Senhor. E quando nós assim encontramos no texto que a partir do momento que tomamos a decisão por Jesus, nós somos o quê? Filiados a Ele, ou seja, nós somos adotados. Passamos agora a estar verdadeiramente sendo testificado pelo Espírito Santo que habita aqui, dizendo, tu és filho de Deus. Você tem promessa. Você tem parte da herdade. Você vai viver em santidade para adorar e experimentar o melhor de Deus na sua vida. Na vida de escravo, tu não podia, mas agora você é livre. Então, aproveite, experimente o melhor de Deus. E o melhor de Deus é estar em comunhão com Ele, é viver para Ele. Porque 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, olha a recomendação, sede santo. Ah, mas eu posso ser? Lógico que pode, se você estiver à luz da palavra, buscando em comunhão, vivendo uma vida regrada pela palavra de Deus, para agradar e servir a Deus. Ele vai habitando, ele vai estreitando, ele vai se aproximando e você vai vivendo a santidade. E é muito bom, irmãos. Quando nós rompemos aquele estágio que vai deixando para trás toda uma vida atribulada. Um exemplo disso, todos nós fomos crianças. Crescemos brincando, na época nossa não tinha aquele celular, não tinha essas coisas todas que nos prende num canto, ficamos ali, né, num vício de estar olhando as redes. Na nossa época a gente jogava bola, a gente corria na rua, a gente sentava na calçada, né, à noite na frente do portão, conversava com os vizinhos, era outra coisa. Mas nós se ralava todo também, né? Subia na árvore, caía, se machucava, né? Jogando bola, caía, chutava o chão, os dedos estavam todos estourados. Todos nós que brincamos assim, a gente passou por essa fase. Mas quando nós fomos se tornando adolescente, quando nós chegamos a uma idade da juventude, aí a gente já não brincava mais assim, se machucava menos. Você lembra daquelas feridas, ficava uma casca grossa, né? Ficava tudo inflamado, se apertava, saia pus para todo lado. Lembra disso? Depois, dependendo do machucado, ficava aquela marca, né? Aí, quando a gente rompe isso é um processo. Nós vamos crescendo, amadurecendo. Daqui a pouco você vai, poxa, eu não tenho mais o dedo arrebentado de jogar bola, eu não tenho mais ferida no joelho, eu não tenho mais arranhão. O que aconteceu? Cresci. Virei moço. Agora, qual é o foco? Agora eu quero namorar, agora eu quero trabalhar, agora... É outra coisa. Paulo, ele fala, quando você é menino, né, é recém-nascido, a comidinha é leve, né? Você está desenvolvendo, mas depois você vai crescendo, então já não dá mais para dar leitinho. Tem que dar algo sustentável. Quando você passa aquela transição e não vê mais os machucadinhos, acabou, é assim quando Jesus entra no teu coração. Você vivia arrebentado, totalmente acabado. Aí Jesus entra e vai mudando. O processo da santificação é progressivo. Não vai chegar no estalar de dedo, eu sou o santarrão. É errado pensar assim. Você está fadado a levar um tombo terrível. Mas quando você entende que o processo, ele demora um pouquinho, mas é a base da Bíblia, é a base da oração, é a base de estar no culto, é de estar comungando com a igreja. Aí você vai se curando das feridas, vai saindo, fica algumas marquinhas, né?
Fica ali para dizer que você caiu, que você se machucou. E às vezes, quando nós passamos no processo de transformação e começamos a seguir a Jesus, nós chegamos lá na frente e começamos a: poxa, eu não tenho mais problema, eu já domino aqui, ó, eu não quero mais pecar. Antes eu fumava, não fumo mais. Antes eu brigava, não brigo mais. Antes eu mentia, não minto mais. Ou seja, você está vendo esses problemas que o pecado te escravizava e você vivia debaixo de um jugo? Você se libertou. Você hoje escolhe: hoje eu vou fazer uma mentirinha. Aí a escolha é sua, mas você já dominou. Você já tem ciência. Você pode dizer: não quero mentir. Eu detesto mentir. Sabe por quê? Porque Deus está na minha vida. E se Ele está na minha vida, eu não tenho prazer mais naquilo. Eu quero servir, adorar, exaltar, bendizer o seu nome. Por quê? Porque Ele é santo. E se Ele é santo, se eu mentir, se eu enganar, Ele vai sentir. Ele vai ficar sentido, ferido, e não é bom. É o processo. Você rompeu. Você está desfrutando, né, verdadeiramente da liberdade em Cristo. Você está desfrutando do melhor de Deus. Mas você pode escolher pecar. Mas você não quer bater. É o diferencial. Por isso é importante nós entendermos a doutrina do pecado. O que ele faz, as consequências, o que ele produz. Mas isso não é o fim. Há solução. Há libertação. Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para nos dar força e vencermos. Então veja, viva como filho de Deus. Viva para amar a Deus, para servir a Deus. Pastor, eu estou no processo ainda, eu sou um novo crente. Então ore e pergunte ao Espírito Santo: como eu posso servir a Ele em liberdade? Como eu posso suportar aquela terrível perseguição, aquele desejo de pecar? Uma coisa que você precisa entender: às vezes, isso é experiência de gabinete. Muitas vezes pessoas vêm: pastor, eu tenho problema com pornografia, eu não consigo me libertar, eu quero, mas de repente, quando eu vejo, eu estou lá e eu caio. Esse tipo de gente que vive essa terrível situação, ele tem que orar, não pedindo um carro novo. Não, de repente, dizendo: Jesus, eu quero estar no céu contigo. Assim, não é isso. Ele precisa tratar o problema. E a oração dele tem que ser constante: Deus, me liberta do vício da pornografia. Se ele ora 1 hora, 90% da oração tem que ser trabalhada naquilo que é o mal dele, a fraqueza dele. Entende? Para quê? Para ele ter consciência que ele está lutando, que ele está se esforçando, e Deus vai dar graça. Mas sabe o que acontece? As pessoas não querem ter tempo de oração. Eu sempre dou um remedinho: leia a Bíblia. Ninguém quer ler a Bíblia. Aí não tem força. Aí o pecado domina. Então veja, essa situação, irmã, é terrível. É igual aquele camarada que se sente, né, o bonzão da mulherada e que toda hora quer ter uma mulher diferente. Aí ele vem para a igreja, aceita Jesus e de repente ele tem aquele desejo: poxa, lá no mundo eu tinha 1, 2 na semana, agora eu vou ver as crentinhas aí, vou passar tudo. Não dá. Não pode, sabe por quê? Você tem que dominar aquilo que é forte na tua vida. Jesus te dá vitória, te dá graça, mas você precisa interceder e clamar naquilo que é o teu mal. Aí tem gente que: não, eu vou orar para Deus abençoar a vizinha, abençoar o vizinho, abençoar, salvar a alma, e vai, mas não fala daquilo que é o problema. Aquilo que é o
alcance na jornada dele. Tem que sarar aquilo. Então, tem que lutar, tem que fazer jejum, tem que ler Bíblia, tem que pegar conselho, tem que se esforçar campanha para Deus repreender de uma vez por todas aquele mal. Entende? Isso acontece muito no gabinete. Mas as pessoas não querem mudar. É muito fácil assim ceder. Eu sou fraquinho mesmo, eu sou um pobrezinho, e se larga. Não. Paulo ele diz, quando eu acho que estou fraco, aí que eu estou fraco. Então assim, é na hora da tua fraqueza que você tem que se posicionar forte. Não, eu vou vencer. Eu vou buscar. Eu creio que Deus vai me libertar. Aí vence. Mas se não, irmão. Senão não vai. Entendeu? Então veja. Encerrando. É aquela situação. O pecado nos escraviza. Se nós realmente alimentar essa natureza caída. Mas Cristo nos liberta. E a sua liberdade em nós nos faz o quê? Você é filho de Deus. Filiação, adoção. O Espírito Santo, ele nos guia para que possamos realmente ser vencedores. Para que você experimente o melhor de Deus. Então, nessa noite, que possamos sair daqui refletindo nas nossas decisões, nas nossas atitudes, naquilo que às vezes tenta, nos desviar, nos tirar do foco. Jesus está voltando, Jesus quer uma igreja santa, Jesus quer uma igreja preparada. Então nós precisamos guerrear. Precisamos manter firme o propósito. Se eu estou na casa do Pai, é para adorar ao Pai, é para ofertar ao Pai, é para servir ao Pai. Mas se eu venho aqui só para passar um tempo, eu não consigo. Amados, puxa para o seu interior a palavra. Coloca ela como primazia na sua vida. E você vai ser vencedor. Deus vai te dar grandes vitórias, porque o pecado mata, escraviza, mas Cristo liberta e dá vida. Amém?